Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 29, e ouçamos a leitura do verso 14, a segunda parte, até o verso 30, dando continuação à nossa exposição no livro de Gênesis, a história do patriarca Jacó. Gênesis 29, segunda metade do 14 até o verso 30. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser o meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por sua mulher a sua filha Raquel. Lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Até aqui, queridos, a história de como Jacó casou primeiro com Lia e depois com sua irmã mais nova. Oremos. Pai querido, nós pedimos a tua orientação para que dessa história, com detalhes estranhos, até escabrosos, nós possamos tirar alguma lição para nós hoje. Nos ajuda a ver a tua mão agindo por detrás de tudo isso. Nós oramos por tua igreja no Brasil, que o Senhor levante pastores, líderes, homens de Deus, nesses dias difíceis. Oramos pela nossa pátria, que também enfrenta dias desafiadores, e pedimos que, acima de tudo, o Senhor nos conceda graça e misericórdia para continuarmos a desfrutar de liberdade de religião, de expressão, de manifestar o nosso pensamento, mesmo naqueles assuntos que são mais difíceis e sensíveis. Ouve a nossa oração, Senhor. Dá-nos graça para entender a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma característica bem interessante nessa passagem é que é a ausência do nome de Deus. Não sei se vocês notaram. Deus não é mencionado aqui nenhuma vez nesse evento crucial para a história da linhagem escolhida. Ele é meio que deixado de fora, lá no fundo dos bastidores. Contudo, apesar de não ser nomeado, nós podemos perceber o Senhor Deus agindo por detrás dos acontecimentos, conduzindo a história através das decisões humanas, ainda que erradas, para o alvo que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Na mensagem anterior, nós vimos os seguintes pontos, apenas para lembrar os irmãos, para a gente pegar o fio da meada. Jacó chegou na cidade de Harã, na Mesopotâmia, depois de uma viagem de perto de 800 quilômetros, saindo de Berseba, onde ele morava com seu pai Isaque e sua mãe Rebeca. No caminho ele teve uma visão
onde Deus lhe aparece na região de uma cidade chamada Luz, que depois veio a se chamar Betel, onde Deus reforça as promessas que havia feito a Abraão e Isaque, seus ancestrais, com respeito à posse da terra e uma descendência numerosa. Finalmente, depois de muito caminhar, Jacó chega até Harã e ali encontra Raquel, sua prima, à beira de um poço. E logo se apaixona por ela, era uma mulher muito bonita, atraente, e depois de se apresentar a ela, é recebido em sua família pelo líder do clã, que era Labão, seu tio, irmão da sua mãe Rebeca. Hoje nós veremos como Jacó veio a casar primeiro com Lia, a filha mais velha de Labão, e depois com Raquel, a filha mais nova. E como Deus, através de toda essa confusão, continuava a guiar a história com mão firme para o propósito por ele estabelecido. E no final, algumas aplicações para nós, mercê de Deus. Em primeiro lugar, o texto nos fala de que Jacó serviu 7 anos para receber Raquel como esposa. Está aí do verso 14 até o verso 20. Após encontrar com Raquel em Harã, Jacó ficou morando e trabalhando com seu tio 1 mês. Está aí no final do verso 14. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Durante esse tempo, ele ficou fazendo aquilo que ele sabia fazer e que Labão precisava. Jacó se tornou o pastor dos rebanhos do seu tio. Durante 1 mês, não recebeu salário nenhum, a não ser casa e comida, que já é muita coisa. Mas depois de 1 mês, Labão resolveu assinar a carteira de Jacó. Diz aí o verso 15, Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser o meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Após 1 mês, não é? Labão entendeu que não justificava que Jacó o servisse de graça, mesmo sendo seu parente. Ele podia dizer quanto queria para cuidar dos rebanhos. Geralmente, naquela época, o salário era pago em dinheiro, roupas ou gado, ovelha. E Labão tinha condições financeiras para fazer isso. Mas Jacó tinha outros planos em mente, em vez de um salário. Ele não tinha esquecido de que ele veio para Harã em busca de uma esposa. Foi isso que sua mãe tinha dito para ele, e foi isso que Isaque, seu pai, tinha dito para ele: não case com nenhuma das mulheres de Canaã, mas vá conseguir uma esposa lá na nossa parentela, na cidade de Harã. Ele também não esqueceu da bênção do seu pai Isaque, de que Deus o abençoasse, o fizesse fecundo e que ele se tornasse um povo numeroso. Para isso ele precisava casar. E ele também não tinha esquecido a visão que ele teve de Deus no caminho, lá em Betel, onde Deus apresentou a ele, fez a ele as mesmas promessas que tinha feito a Abraão e a Isaque, que deles viria um povo numeroso e uma descendência na qual seriam benditas todas as nações da terra. Para isso ele precisava casar. Então a intenção de Jacó não estava em receber salário para trabalhar para o seu tio, mas em adquirir uma esposa. E ele já tinha alguém em mente, não é? Desde que ele tinha chegado, ele havia colocado seus olhos em Raquel. Então ele faz uma proposta a seu tio com relação à sua filha Raquel, aí nos versos 16 a 18. O texto começa com uma apresentação das 2 filhas de Labão. Diz aí no verso 16 que Labão tinha 2 filhas, a Lia, que era a mais velha, e Raquel, a mais nova. Esse registro de que Lia era a mais velha e Raquel a mais nova, prepara o leitor para o que vai acontecer mais adiante, quando Labão vier com a desculpa: a gente casa primeiro a mais velha e não a mais nova. Então, o nosso autor, ele já prepara a sua audiência para o que vem mais à frente, dizendo que Lia era a mais velha e Raquel era a mais nova. Da mesma forma, ele registra que Lia tinha olhos sem brilho. Então, a palavra hebraica que é traduzida aqui como sem brilho,
pode ser traduzida como olhos meigos, e aqui o sentido é que meio apagado, faltando faísca e fogo, que eram duas qualidades, ou que eram qualidades do olhar de uma mulher que os orientais apreciavam. O fato é que os olhos de Lia maculavam a sua beleza. Raquel, entretanto, devia cuspir fogo pelos olhos, né? Porque era uma mulher muito bonita e atraente, segundo os padrões orientais, né, dos olhos. Lembra que naquela época eram os olhos que se viam, por conta do véu que se usava, né? Então, o primeiro item de beleza a ser apreciado eram os olhos, daí o foco aqui no fato de que os olhos de Lia eram sem brilho. Jacó amava Raquel, diz aí o verso 18, e estava apaixonado por ela desde o encontro do poço. E ele já no seu coração a considerava como aquela mulher que Deus haveria de dar como sendo a sua esposa, por meio de quem as promessas seriam consumadas. Através do seu casamento com Raquel, ele assim imaginava, ele teria uma descendência, e dessa descendência um dia viria aquele que seria o Salvador do mundo. Então ele faz uma proposta para o seu tio Labão, essa proposta está aí no final do verso 18, ele diz assim: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Era costume, quando alguém pedia a mão de uma jovem em casamento, ele apresentar algum dote. Jacó não tinha nada, não é? Na verdade ele tinha, mas ele saiu de Berseba fugido por conta do seu irmão Esaú e viajou sem nada, a pé, sem comitiva, sem nada que ele pudesse dar pela sua futura esposa. Mas ele podia dar trabalho no bom sentido, oferecer trabalho, né? Ele podia oferecer trabalho a seu tio Labão. E ele promete então 7 anos aqui para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. E o verso 19 diz que Labão consentiu, não é? É melhor dá-la a você do que a outro homem. Embora Jacó não fosse o melhor dos pretendentes, porque ele não tinha nada que oferecer, não tinha riquezas para dar como dote da noiva, entretanto, ele tinha uma coisa que era muito apreciada ali. Ele era um pastor hábil, ele era um pastor experiente. Isso ele já tinha demonstrado durante um mês em que ele cuidou do rebanho. Então, Jacó valia o peso dele em ouro, por assim dizer. E Labão disse: tranquilo, não é melhor dar a você, que é também da nossa parentela, do que dar a qualquer outra pessoa. Fique aqui conosco e trabalhe os 7 anos por minha filha Raquel. Muito provavelmente, naquela ocasião, Raquel foi oficialmente prometida como esposa a Jacó, que também era uma prática costumeira naquela época. Havia primeiro o compromisso, o cometimento, em que a mulher ela era dada oficialmente àquele homem, mas daí a ele vir morar com ela, ter relações com ela e constituir uma família, poderia haver um espaço muito demorado de tempo. Um exemplo bem conhecido da Bíblia, que nos ajuda a entender esse costume, é o casamento de José e Maria, no Novo Testamento. A Maria havia sido prometida a José, era, por assim dizer, a esposa dele, no papel, mas eles ainda não haviam tido relações, já havia passado um tempo, estavam esperando talvez preparação da festa, outros arranjos, preparar a casa, para que então houvesse a consumação. Então, dentro desse costume oriental, a partir daqui, Raquel já era, por assim dizer, no papel, a esposa de Jacó, ou deveria ser a esposa de Jacó. Só que ele tinha que trabalhar 7 anos para poder, de fato, tê-la como sua mulher. Ela estava noiva, prometida, mas ainda tinha um longo tempo pela frente. E, de acordo com o verso 20, que nós lemos aí, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. 7 anos ali no campo, cuidando das ovelhas, cuidando das cabras, dos bodes. Se tinha gado bovino, ele também cuidava. Labão, aparentemente, era um homem de muitas posses. E Jacó, durante 7 anos ali,
acordando cedinho, de madrugada. Depois, mais adiante, ele vai dizer que brigou com bicho, espantou leão, brigou com urso, saiu atrás de ladrão de gado. Então, ele realmente pastoreou os rebanhos de Labão durante 7 anos. E o texto diz aqui que não pareceu muito tempo para ele, pareceu como dias pelo muito que ele amava Raquel. Ele gostava tanto dela, estava tão apaixonado por ela, que estava disposto a cumprir 7 anos de trabalho pesado e ainda sentir que esses anos eram como poucos dias por conta do amor. Faz muita diferença, não é? Quando a gente faz alguma coisa pela razão certa ou movido pelo motivo correto. E aquilo que pode parecer um trabalho pesado, deixa de ser por conta da intenção e da motivação do nosso coração. Mas as coisas não iriam sair como o nosso Jacó havia planejado, porque na segunda parte do texto nós lemos como Labão engana Jacó e ele casa com Lia. Está aí do verso 21 até o verso 24. Casa primeiro com Lia. No verso 21, temos que, fim dos 7 anos, Jacó pede Raquel ao pai dela, nos seguintes termos. Então disse Jacó a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Para que eu me case com ela, literalmente no hebraico para que eu entre a ela. E note que ele se refere a Raquel como minha mulher, que quer dizer minha esposa. Se você consultar outras versões modernas, elas já traduzem como sendo minha esposa. Então, me dê minha esposa para que eu tenha relações com ela. Passou o prazo pelo qual eu disse que eu haveria de te servir por ela. E chegou finalmente o dia tão esperado, provavelmente para também Raquel. Havia sido cumprido o prazo acertado para se cuidar do rebanho de Labão. Então Labão organiza a festa de casamento. Está aí no verso 22, diz que ele reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Todos os homens aqui deve significar todo o povo da vizinhança, o povo local daquela região ali, os conhecidos. E essa era uma prática do Antigo Oriente, festejar casamento, mas não era só uma recepção como a gente faz hoje em dia, não. Era uma semana inteira de festa, para celebrar o casamento. Ou seja, não é de hoje que o pai da noiva gasta rios de dinheiro, né, com a filha, né? Não é de hoje. Mas então, uma festa para o pessoal da vizinhança durante 7 dias, né, em que o pai da noiva tinha que dar comida, bebida e tudo mais que era necessário para que a festa andasse. Isso aí certamente não era barato. E Labão tinha as condições para isso, então vamos lá para a grande festa. E dessa forma também, né, não era somente um motivo de grande alegria, né, de regozijo, um evento local, não, mas tinha também a questão da oficialização. Era assim que o casamento era ratificado. Ali todo mundo ficaria sabendo que Raquel é agora uma mulher casada. E que, portanto, ninguém mais haveria de se apresentar como pretendente ou querer alguma outra coisa, não é? Porque agora a sociedade toda estava ciente, era um ato público, casamentos eram celebrados de um jeito diferente do nosso hoje, mas tinha as mesmas pontos fundamentais, tinha que ser alguma coisa pública, declarada, oficial, para que todo mundo soubesse que uma nova família estava sendo organizada ali, porque tinha implicações para herança, propriedades e por aí vai. Muito bem, dessa forma foi feita a oficialização e o costume era que depois da primeira noite de festa, que tinha caráter de cerimônia, vinha a lua de mel, logo na primeira noite. E aí nós lemos no verso 23 que Labão engana Jacó e traz Lia, sua filha mais velha, para o local da lua de mel. Verso 23. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações.
Provavelmente, quando diz que trouxe ou para a tenda de Jacó, ou para a casa que ele tinha construído durante os 7 anos em que ele trabalhou ali naquela região, servindo ao seu tio Labão. Terminada a festa da primeira noite da semana, vinha a lua de mel, em que o pai então trazia a filha e entregava ao seu marido. E foi o que Labão fez, mas não. O truque deu certo por causa de 3 coisas. Primeiro, era de noite, tá certo? E a iluminação não era como hoje, né? Não era como hoje. Então, que tem até holofote aí nos locais que a gente vai para a recepção, não é? Muito bem iluminado e tudo mais. Muito bem, era de noite. Segundo, Lia provavelmente estava usando o véu nupcial, que era costume as mulheres que casavam usar naquela época, até hoje tem também, não é? E provavelmente Jacó tenha bebido muito vinho durante o primeiro dia da festa. Essas 3 coisas, né? E vocês sabem que o suco de uva era muito forte naquela época, não é? Então, ele tinha ficado meio que desorientado. Então, esses 3 fatores contribuíram para que Jacó não percebesse que não era Raquel. Não era Raquel. Resultado, teve relações com Lia. Teve relações, tomou-a e teve relações com ela, conforme diz o texto aí, no final do verso 23, e eles tiveram relações. No verso 24, Moisés inseriu aqui uma informação que vai ter uma grande relevância para os fatos que vão acontecer mais adiante. Era costume o pai dar uma serva à sua filha como presente de casamento. E Lia recebeu do pai uma serva chamada Zilpa, que tinha sido serva de seu pai Labão e que agora lhe foi dada como serva pessoal. Verso 24, Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Guarde isso aí, porque isso vai ter uma importância muito grande mais na frente, quando a história se desenvolve. Bom, a gente não pode deixar, queridos, de perceber aqui a ironia do acontecido, né? A gente não pode perceber aqui a ironia do acontecido. Era como se Deus estivesse castigando Jacó pela trapaça que ele tinha feito com seu pai e com seu irmão Esaú. Jacó foi enganado da mesma forma que ele enganou seu pai. Aproveitou, lembra da história, não é? Jacó aproveitou que Isaac não podia enxergar direito e se passou pelo seu irmão Esaú. E aqui Labão, aproveitando que era noite, passou Lia como se fosse Raquel, enganando Deus, fazendo com que o enganador fosse enganado do mesmo jeito. Chama-se justiça poética. Deus tem dessas coisas. Deus tem dessas coisas. Ele faz cair na cabeça do infrator exatamente aquilo que ele tinha feito. Não são poucas as vezes no decorrer da história bíblica e da nossa experiência também, em que a gente percebe esse tipo de coisa. Aproveitando que seu pai Isaac não podia enxergar direito, Jacó se passa por seu irmão Esaú e recebe a bênção, e a herança é consumada, ele como sendo o cabeça da descendência. E agora, durante a noite, quando ele não podia ver direito, ele se casa com uma mulher que ele não queria, trazendo consequências irrevogáveis para toda a sua vida e também para seu relacionamento futuro com Raquel. Esse é o nosso Deus, no controle da história. Como eu disse, ele está nos bastidores, não é? Ele não aparece o nome de Deus aqui, mas não dá para deixar de ver a ironia da situação, não é? Como Jacó é enganado da mesma forma como ele enganou, Bom, a terceira parte do texto está aí do 25 a 30. Quando então Jacó vai ter que trabalhar mais 7 anos pela sua esposa Raquel. Nós lemos aí no verso 25 que na manhã seguinte, depois que acordou, Jacó viu que recebeu o gato por lebre. Verso 25, diz aí.
Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. No hebraico está dizendo assim, quando amanheceu, eis ali Lia. Eis ali, não é? Lia aparece como esse elemento não esperado, né? Esse fator surpresa ali, eis Lia. Quando Jacó acordou, eis ali Lia. Jacó então questiona o seu sogro, aí no verso 25, que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Parece brincadeira, né? Essa pergunta nos lábios de Jacó, o enganador. Por que que o Senhor me enganou? Quando ele mesmo tinha feito isso com os seus parentes lá em Berseba. Mas a resposta de Labão revela o plano de Labão, do tio ardiloso. Finalmente Jacó encontrou alguém que era mais enganador do que ele. A resposta de Labão revela qual tinha sido o plano de Labão desde o primeiro. Ele começa invocando um costume local que está aí no verso 26, dizendo assim: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Isso é no mínimo desonesto, porque se isso estava valendo, ele devia ter explicado a Jacó, que era forasteiro, era de outra terra, como é que a coisa ia ter que ser. Mas ele não fez, exatamente porque ele já tinha tudo planejado. Ele tinha tudo planejado. Provavelmente ele queria casar a filha mais velha, que não era tão bonita, né? Para poder a mais nova casar também segundo o costume local. Mas havia um motivo maior, que era o que vem em seguida no verso 27, quando ele diz assim: complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você vai servir. Aqui está a intenção e o plano de Labão desde o começo. Ele não queria perder Jacó como pastor das suas ovelhas, não é? Salário baixo da família. Mais adiante ele vai mudar o salário de Jacó 10 vezes, ele vai enganar Jacó. Então, o interesse dele, na verdade, mesmo que ele está invocando um costume local para primeiro dar a mais velha e depois a mais nova, ele, na verdade, estava interessado em prender Jacó em Padã Arã para que Jacó trabalhasse o máximo que pudesse, cuidando dos seus rebanhos, e assim ele teria algum proveito. Então ele diz que Jacó terminasse a semana de núpcias de Lia, a primogênita, que depois ele receberia a outra. Não é interessante isso? Ele trata as filhas como sendo gado. E não é sem razão, né, que o nome que ele tinha dado a elas, Lia significa vaca brava, e Raquel significa ovelha. Então ele está tratando a filha como gado, como material. Está vendendo as filhas por 14 anos de trabalho para ter um pastor top de linha cuidando do seu rebanho. Esse é Labão, o enganador, que era muito mais esperto do que Jacó, não é? Como a história vai se demonstrar. Então, que Jacó trabalhasse mais 7 anos. Ele iria receber Raquel depois que aquela semana se completasse, e então ele trabalharia mais 7 anos para que isso pudesse acontecer. É interessante que, alguns anos depois, quando Jacó foge dali de volta para Canaã, juntamente com Raquel e Lia, elas se referem ao seu pai da seguinte maneira, aí no capítulo 31, versos 14 e 15. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu. As próprias filhas perceberam isso, né? Elas foram vendidas pelo pai em troca de 14 anos de trabalho, pois ele nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Tudo isso mostra a real intenção de Labão, ter algum proveito mediante o engano, ainda que envolvesse as suas filhas. O argumento de Labão, que ali se casava primeiro a primogênita, mais uma vez ressalta a ironia da situação de Jacó,
como eu já disse, parte da justiça poética de Deus, porque Jacó roubou a bênção habitualmente reservada para o primogênito, capítulo 27. E aqui Labão engana Jacó para manter o costume de primeiro casar a primogênita. Mais uma vez você vê a ironia da situação. Muito bem, o fato estando consumado, nada restava a Jacó senão se submeter à proposta de Labão, versos 28 e 29. 28, Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Ele completou a semana de festa da primogênita, quer dizer, né, ficou ali meio chateado, não é? Mas resolveu fazer isso. A festa celebrava a astúcia de Labão e a humilhação de Jacó. No fim era isso que aquela festa representava. Mas era Deus já humilhando e quebrantando seu servo, que viria a ser o pai das 12 tribos. Ali ele passa por aquela situação vexatória, é enganado, e durante uma semana aquilo tudo deve ter sido motivo de chacota, não é? Entre os moradores locais, mas ele cumpriu a semana de núpcias ali, teve relações com Lia, que era oficialmente a sua primeira esposa. E depois, então, ao final daquela semana, Labão lhe traz Raquel como esposa, final aí do verso 8. E Jacó se vê casado com 2 mulheres que eram irmãs. É tão escabroso isso que mais tarde, na lei de Moisés, isso é proibido. Levítico 18, verso 18, não se case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela e não vai dar outra. Daqui para frente, é só uma competindo com a outra, ver quem dava mais filhos para Jacó, e daí uma série de outras coisas vão acontecer. O texto, então, traz aqui 2 comentários a respeito desse ponto. Primeiro, que Raquel também recebeu uma serva de presente. Está aí no verso 29, o nome dela era Bila, e foi dada para ser sua serva da parte do seu pai, da mesma forma que ele tinha dado Zilpa para ser serva de Bila. Agora Raquel Zilpa. Raquel recebe Bila para que fosse sua serva. Mais adiante, isso também vai ser extremamente importante. E o ponto aí do verso 30, que Jacó teve relações com Raquel, ele amava Raquel mais do que amava Lia. A frase no hebraico é exatamente essa, né? Ele é comparativo. Ele amava Raquel mais do que ele amava Lia, o que pode dar a impressão para o leitor de que ele tinha algum sentimento, algum amor pela Lia também. Mas já no verso 31, a gente vai ver, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, não é que ele amava, não é que ele gostava de Lia, mas gostava mais de Raquel. Na verdade, ele é apenas uma forma hebraica de dizer que Lia não era aquela que ele amava. Ele amava, de fato, Raquel, e Lia, na verdade, começou a ser desprezada por ele, é o que dá, poligamia. Vou falar sobre poligamia daqui a pouco no final. E assim Jacó fica mais 7 anos em Harã, trabalhando para o seu sogro, final do verso 30. Continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Se ele tinha planos de voltar para Canaã, tiveram de ser adiados, não é? Porque lembra do começo da história? A mãe dele disse, você vai, deixa passar a raiva de Esaú, você arruma uma esposa lá e eu vou mandar você de volta, vou mandar trazer você volta para cá, quando a coisa estiver já amansado aqui, a ira do seu irmão estiver amansado aqui. Mas nada disso aconteceu. Rebeca nunca mais aparece na história, só o relato de que ela morreu, e ela não mandou buscá-lo. Se ele tinha planos para voltar cedo para ver sua mãe, seu pai, tudo isso foi por água abaixo, as coisas não correram de jeito nenhum da forma como ele havia pensado. Ele ali continuou pastoreando os rebanhos de Labão, houve muita coisa durante esse período, a gente vai ver mais na frente, e aqui a gente vê a providência de Deus agindo através das escolhas dos homens, porque é ali em Harã
que Deus vai começar a cumprir a promessa de dar uma numerosa descendência a Jacó. Ele vai usar isso, o fato de que Jacó se viu casado, né? Ele acordou e se viu casado com 2 mulheres. Ele vai usar isso aí para cumprir a promessa de lhe dar uma numerosa descendência. Nós já vimos aqui que Deus não aparece em nenhum momento nesse episódio. Seu nome, entretanto, está nas sombras, está oculto, está por detrás, guiando cada coisa que acontece. Nem por isso Deus, mesmo quando ele não é reconhecido nem nomeado, ele deixa de guiar os fatos, exercendo justiça, pagando retribuição, providenciando aquilo que é necessário para o seu plano, surpreendendo as pessoas e agindo de uma forma que nem sempre a gente pode prever. Mais importante, preste atenção no que eu vou dizer, em sua sabedoria, poder e graça, Deus estava agindo através da esposa trocada para cumprir a promessa de abençoar todas as nações através de um descendente de Jacó, porque é Lia e não Raquel que vai ser a mãe de Judá, de quem veio Davi e de quem veio Jesus Cristo. Foi pela mulher trocada, a mulher errada, e não pela mulher amada. E mais uma vez Deus mostra a sua soberania quanto ao fio da promessa do descendente, que corria de acordo com sua soberana eleição e escolha, e não pelos planos humanos. Lembram? Ele escolheu Isaque e não Ismael, que era o primogênito de Abraão. Ele escolheu Jacó e não Esaú, que era o primogênito. Ele escolheu Lia, a mulher errada, e não Raquel, a mulher amada, para ser ancestral do Messias, do Salvador do mundo. Esse é o nosso Deus. Os meus planos são mais altos do que os planos de vocês, diz o Senhor. Quem pode entender? Não é de admirar que no final da carta aos Romanos, capítulo 11, na verdade, o apóstolo Paulo, depois de pensar e refletir na ação de Deus na história, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Portanto, não presuma que você sabe tudo sobre Deus. Não presuma que você tem tudo sob controle. Não presuma que você sabe o dia de amanhã. Não presuma que tudo vai acontecer de acordo com os seus planos. Se nós lidamos com Deus assim, a melhor coisa que nós fazemos em nossa vida é aprender a confiar nele e a depender dele e deixar nossa vida na mão dele, certos de que ele vai guiar todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ainda que nós não entendamos o que é que ele está fazendo e de que maneira ele está fazendo. Algumas lições importantes para os israelitas que ouviram essa história pela primeira vez. Sem dúvida, a importância do casamento na família da aliança. Jacó trabalhou 14 anos pela esposa que ele veio buscar em Harã, entre os seus parentes. Teria sido mais fácil se ele tivesse feito como seu irmão Esaú, arrumado 2 mulheres lá entre os cananeus, não é? Como Esaú fez. Mas não era isso o plano de Deus e não é isso que Deus quer. Ele peregrinou, Jacó peregrinou até Harã e passou por tudo isso para casar-se dentro da família da aliança. Casar com alguém da parentela, alguém da linhagem dos semitas. Assim, os israelitas, da mesma forma, essa é a lição para eles, não deveriam se casar com as mulheres cananitas da terra que eles haveriam de possuir, haveriam de receber por Deus de herança. Não deveriam se casar com as mulheres dos povos pagãos que moravam ali, mas casar com mulheres israelitas. Infelizmente, isso não aconteceu. Depois que eles entraram na terra prometida, os descendentes de Jacó, mesmo tendo o exemplo de Jacó, que passou por tudo que passou para casar dentro da família da aliança, eles desobedeceram, casaram com as mulheres cananitas, e o resultado é que essas mulheres corromperam o coração dos israelitas para adorar os seus deuses. E a idolatria entrou pesado na nação de Israel através desses casamentos mistos, até que finalmente Deus levou o reino do norte em cativeiro e nunca mais voltou. E depois o reino do sul, 100 anos depois, como castigo também, e ele volta bastante reduzido,
como castigo pela sua idolatria, mas começou quando eles desobedeceram esse princípio básico aqui. Segunda lição importante, que os israelitas certamente deveriam estar de olho para aprender, é que Deus castiga seus filhos na medida em que eles cometem pecados contra o Senhor. Não, o fato de nós sermos crentes não quer dizer que Deus vai fazer vista grossa. Jacó foi enganado por Labão da mesma forma que enganou seu pai e o seu irmão. Apesar de Deus ter usado tudo isso para a realização de seus planos, permanece a responsabilidade dos atos praticados por Jacó e por Labão. Em nenhum momento na história bíblica, ainda que o texto é muito claro de que Deus está no controle de tudo isso, mas em nenhum momento é tirada a responsabilidade dos atores humanos. Eles são responsabilizados pelas suas escolhas e pelos seus atos, e são, por isso, devidamente justiçados por Deus quando são atos cometidos em iniquidade. Assim, os israelitas, da mesma forma, deveriam temer ao Senhor e saber que Ele é justo e santo em seus caminhos e que, em amor, corrige, castiga e disciplina seus filhos. Não pense que porque você faz parte do povo de Deus, que Deus vai fazer vista grossa aos seus atos pecaminosos ou às suas escolhas erradas ou às suas atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus. Cedo ou tarde, a justiça poética de Deus fará o seu pecado vir contra você, a não ser que haja confissão e arrependimento verdadeiro. A não ser que haja isso, você vai colher o que você planta. E terceira lição, que é uma repetição, já vimos isso várias vezes, apesar dessas decisões humanas erradas, Deus realiza plenamente tudo o que Ele prometeu. Jacó viria a ser o pai das 12 tribos e de uma descendência numerosa. Esse processo não seria sem erros, não seria sem pecados e trapaças da parte dos agentes humanos, mas em seu poder e providência, Deus tudo usa para cumprir a sua palavra. Isso quer dizer que Ele aprova o pecado? Não. Ele vai castigar o pecador. Mas na sua providência sábia e misericordiosa, Ele usa tudo isso para a realização dos seus planos. Eu quero trazer algumas aplicações aqui para nós, no final dessa mensagem. Primeiro, uma palavrinha aos que ficaram confusos, ou os que ficam confusos com a poligamia de alguns homens de Deus no Antigo Testamento. O ideal de Deus sempre foi a monogamia. Ele estabeleceu isso na criação, ao fazer um homem e uma mulher. Jacó se tornou marido de 2 mulheres pela cilada do seu tio, e mais tarde de mais 2 pela disputa das 2 esposas para terem filhos. No final vai ser 4. Uns com tanto e outros sem nada, né? Mas Deus nunca aprovou a poligamia. O fato é, ou a prova disso, são as consequências, os problemas e os desastres que vieram de todo casamento poligâmico que você tem aqui na Escritura. A lista é muito grande para a gente citar agora. Deus apenas suportava essa situação estranha nessa fase inicial da sua revelação. Com a vinda de Cristo e a revelação de que o casamento é uma figura, é uma analogia da relação dele com sua igreja, e sabendo que Cristo só tem uma esposa, uma noiva, uma igreja, não tem 2, só tem uma. Então, à luz da vinda de Cristo no Novo Testamento, o ideal monogâmico de casamento é restabelecido. Portanto, já no Novo Testamento, nas cartas, nas instruções que são dadas à igreja, já fica claro o padrão monogâmico. A poligamia não é aceita, não é. Isso fez parte de um período já passado e superado da revelação de Deus, em que Ele suportou tudo isso, mas agora, à medida que a revelação foi ficando mais clara e Deus foi mostrando mais e mais do seu ideal, já não cabe mais pensar em poligamia, bigamia, ter 2 mulheres e assim por diante, ou 2 homens. Uma palavra aos casados. Nós não podemos deixar de observar a ênfase do texto sobre o amor de Jacó
pela sua esposa Raquel. Seu amor por ela fez com que 7 anos parecessem dias e o levou a trabalhar mais 7 para seu sogro desonesto. Amor, você nota aqui, não é só sentimento, porque que sentimento aguentaria 14 anos de trabalho pesado? Não aguenta, não. Amor é atitude, como está escrito em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E assim deve ser o amor conjugal. E é isso que sustenta o casamento. Por último, aqueles que lutam por entender a relação da soberania de Deus com os atos humanos. Mais uma vez, a gente tem aqui um texto onde, através desses atos, Deus cumpre seus planos. Labão engana Jacó, faz ele casar com Lia, que na providência de Deus vai dar à luz a Judá, ancestral de Davi, ancestral de Jesus Cristo. Eu não digo isso para minimizar a seriedade do pecado e nossa responsabilidade. Nós temos de nos arrepender e confessar os pecados a Deus, mas eu digo isso para o nosso consolo, quando a gente erra feio, quando a gente pisa na bola, quando a gente faz o que não devia, com consequências que virão sobre nós. A gente deve se arrepender, deve confessar, deve abandonar e se consolar com o seguinte pensamento: o meu Deus é maior do que o meu pecado. E os planos dele, a graça dele e a misericórdia dele são muito maiores, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o nosso Deus. A ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos ficar em pé, orar, depois vamos nos assentar, ouvir o coral e assim terminar nosso culto nessa noite. Ó Deus soberano, Senhor misterioso, cujos caminhos nem sempre entendemos, os caminhos da providência. A Ti toda honra, glória e louvor. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos dê humildade e submissão, quando a Tua providência nos leva a caminhos, ou por caminhos e a lugares que não tínhamos planejado. Ajuda-nos a ver a Tua boa mão, nos guiando, mesmo quando nós não entendemos o que o Senhor está fazendo. Dá-nos graça para não pensar que o Senhor é injusto, ou que o Senhor não nos ama, ou que o Senhor nos abandonou. Nos ajuda a discernir a Tua boa mão por nós, o Teu grande amor e a Tua misericórdia na pessoa do Teu Filho Jesus. Nós oramos que Tu consoles o Teu povo aqui presente nessa noite, que o Senhor nos dê edificação, graça e misericórdia. Oro pelos que estão sofrendo, pelos que estão em dúvida, oro por aqueles que estão enfrentando as consequências de suas decisões erradas, que o Senhor possa consolar, trazer arrependimento, quebrantamento verdadeiro e descanso em Ti. Guia-nos, ó Deus, pois somos o Teu povo. Dá-nos da Tua graça, porque dela carecemos. Em nome de Jesus. Amém.